Olá, olá! Voltamos aqui. Tivemos problemas na primeira tentativa. Então, para quem está vendo esse vídeo depois, a gente teve um problema de conexão e começamos novamente a nossa tentativa aqui. Então, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o Alisson, que é o nosso convidado especial de hoje para falar sobre a importância do masculino no cuidar. E tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal. Então, se você não está vendo ao vivo, e possa usufruir aí desse bate-papo. Alisson, mandei o convite. Aê! Acho que agora deu certo, Nani. Deu certo! Bem-vinda à Casa Poppins! Muito obrigado, que grande honra. Deu certo, deu certo. Alisson, na nossa primeira tentativa, eu estava aqui compartilhando uma música do Gil. Tá tocando aqui no fundo, não sei se dá para ouvir. Talvez muito baixinho. Essa música do Gil, que eu escolhi para a gente abrir a live hoje, ela chama Super-Homem, então fica a dica aí para quem puder escutar depois. E ela tem um trecho super bonito, que ela fala: um dia eu vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Então eu acho que é um trecho de uma música muito legal para a gente abrir essa conversa de hoje, falando, né, sobre da atual circunstância que a gente encontra, né, o masculino tanto no mundo quanto no cuidado com as crianças. Eu falei um pouco também de como a gente tem uma nova constituição familiar hoje, onde com as conquistas do feminismo, com as conquistas sociais da mulher, que foi para o mercado de trabalho, que foi ocupar um lugar maior na sociedade, acabou com que as crianças ficaram com esse ninho mais vazio, não só do masculino como do feminino também, e a gente acaba terceirizando mais os cuidados com as crianças, principalmente antecipando muito a ida delas para a escola, para a creche, para espaços de brincar. E o que a gente encontra nesses ambientes é uma ausência quase que completa, pelo menos na primeiríssima infância, do masculino, né? De homens cuidando. Então é isso que nos chama para a nossa conversa de hoje. E aí a gente quer saber como você, como homem, né, em primeira pessoa, pensa, reflete sobre o assunto, desse novo papel, né, do homem, não só na sociedade, nos lares, mas também nessa imersão da vida no cuidar das crianças. Então, Nani, eu acho que é fundamental a gente entender a importância desse masculino na presença da criança, né? Porque é a partir daí que a gente vai gerando esse indivíduo e que vai replicando esses cuidados. E a gente tem uma visão do masculino muito equivocada, né? Aonde a gente tem dificuldade de mostrar nossas vulnerabilidades, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso faz a gente se afastar desse lado mais humano. Uhum. Tenho, posso falar a partir da minha experiência com a convivência com as crianças, né? De como isso foi enriquecedor para mim e como, a partir disso, eu pude mudar a minha visão de mundo, né? Uhum. Compartilha um pouco com a gente a tua história como pai, que eu acho que é super rico até para entender esse lugar que você alcançou, né? Eu fui pai muito cedo.
Minha primeira filha chegou ao mundo quando eu tinha 19 anos. É a Letícia. Uhum. Tenho Laura com 14, Heloísa com 12, Maia com 1 e 10 e Bela, que é minha filha do coração, que tem 1 ano e 3 meses. Ampla experiência paterna. Em construção, porque cada dia é um desafio, cada idade, cada indivíduo é um universo, né? E eu procuro ser o melhor pai que eu posso ser para elas. Você trouxe a música, né, do super-herói. Tento muito não passar essa imagem de super-herói para elas, sabe? Tento mostrar as minhas vulnerabilidades, tento mostrar as minhas emoções, os meus sentimentos para elas, Uhum. para que a gente consiga construir essa visão mais humana mesmo. Para mim, enquanto indivíduo, o dia que eu me dei conta de que meu pai não era um super-herói, foi uma queda muito grande. Uhum. Foi uma reconstrução. E daí, eu acho que esse é um dos pontos que faz com que o cuidado masculino seja meio que deixado às margens. Porque a partir do momento em que a gente está dentro desse papel de super-herói, o super-herói não precisa de cuidado. Uhum. E a gente não pode dar o que a gente não tem. Sim. Né? E aí, se a gente pensa assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Se nós temos as crianças convivendo com um masculino sempre muito bem elaborado quando está em contato com eles, então seja o pai, que é o provedor, que é o que dá o sustento, tal, mas não se envolve com as questões, né, emocionais e de dia a dia, eu vou criando nesse imaginário de uma nova geração, de novo, a imagem desse homem que é o provedor, que é uma figura forte, que é uma figura que está sempre ali por uma questão meio que assistencialista mesmo. Né? É ele que vai atrás do dinheiro, por mais que a mãe trabalhe, enfim. E aí a gente tem homens que foram educados nessa perspectiva de que o cuidado era uma coisa de mulherzinha, de quem tem que cuidar, de quem tem que ver essas questões são as mulheres, e a gente fica replicando e entra num ciclo vicioso, né? E como a Sim. gente quebra isso? Porque por mais, eu vejo assim, aí te falando como mulher, né? Como trazendo esse lado da maternidade, eu vejo muitas mulheres com um discurso querendo que o pai participe mais da educação, que o pai esteja mais presente, que a gente mate essa ideia de que o pai ajuda para efetivamente assumir uma posição, mas na hora que eu coloco na escola, a hora que eu fico sabendo que é um homem que vai cuidar do meu filho, eu não dou esse voto de confiança. Sim. Então a gente é contraditório também, né? Ei, Dani, mas não precisa nem ir para a escola para isso acontecer. Porque muitas vezes, e já vivi isso dentro da minha paternidade, existe, eu não sei se é por medo, se é por não saber como fazer, se é por uma construção social desse papel da mãe, e que também eu acho que gera uma série de danos para a mulher, mas muitas vezes, mesmo eu estando ali presente, disponível, eu não tive acesso a essa possibilidade de participar efetivamente como pai. Né? E esse papel... Tem uma pergunta que vem, como convidado divide os cuidados das filhas com a esposa? Tá. Eu tenho 4 filhas biológicas, mais a Bela, que é essa minha filha do coração, e tenho 4 mães das minhas filhas. Então, é uma coisa muito dinâmica. Depende da necessidade, depende do... Em alguns momentos da vida, a gente teve ali divididos os dias conforme
uma pessoa determinou porque a gente não conseguiu se acertar Uhum. nessa, nessas divisões, Visão. né? Aham. Em outras situações, a gente conseguiu ir ajustando conforme a demanda. Então, essa proximidade entre eu e a mãe da minha filha faz com que essa dinâmica seja muito mais leve. E isso não quer dizer que de vez em quando não tem uns enroscos. Acontece, como acontece em um casamento, como acontece em uma relação onde Aham. os pais são um casal. Mas quando a gente consegue ter... Toda relação viva está passível de enroscos, né? Seja Exatamente. amorosa, seja de pai, de mãe, enfim. Com a Fernanda, que é a mãe da Maia, minha filha mais nova, Aham. que você conhece, um dia a gente conversando, eu falei para ela, Fernanda, eu quero que a minha relação com a Maia seja uma relação de dia a dia. Eu quero que almoçar, ir para a escola e sentar para assistir uma televisão seja uma coisa de dia a dia, não seja, é o meu final de semana, é o teu final de semana, é a minha quarta. Aham. E esse é o ideal para mim, né? É fazer parte efetivamente da vida das meninas, da vida de uma forma mais ampla, né? O que eu tento Uhum. fazer com a minha filha mais velha também, né? Que hoje ela é Que uma... é a Laura, não é? A Laura, Eu acho que ela está aqui. Acho que a Laura está nos assistindo aqui. ela está assistindo, já me mandou uma mensagem escrito orgulho, me encheu de lágrima nos olhos, Que porque gostoso. é isso, sabe? Uhum. É fazer parte da vida. Mas, assim, até nesse compartilhar, assim, já que a gente está acabando invadindo a sua vida pessoal aqui, os desafios que você encontra, até na relação com os amigos, com as amiguinhas, com essa presença masculina mais forte. Você já teve algum empecilho nesse lugar ou encontrou alguma dificuldade na relação por ser um homem se relacionando com as amiguinhas ou com os amigos, por Já, exemplo? já assim, Uhum, Nani, eu adoro ter a minha casa cheia de criança. uhum, Sempre que eu posso, eu faço festa do pijama, trago os meus sobrinhos, trago os meus primos mais novos. E já tiveram situações, por exemplo, de as meninas falarem, pai, posso levar minha amiguinha? Lógico, a casa está de portas abertas. sim, sim. Chegava para a mãe dessa amiguinha ou para o pai, normalmente para a mãe. Ah, não, vamos deixar. A hora que for na casa da mamãe, da amiguinha, a gente faz alguma coisa. Enfim, e eu Aham, sinto que é por eu ser homem, né? Por sim. ser um pai e, em alguns momentos, um pai solteiro, Uhum, e daí existe uma barreira, né? Assim sim. como eu já ouvi de mães. Eu falava, poxa vida, eu troco as meninas, troco fralda, dou mamar, cuido. Já teve uma mãe que chegou e falou, um pai não tem que chegar perto da menina para trocar, não pode ficar passando a mão. Aí a gente pega, eu acho que é o ponto mais delicado desta relação, que é realmente este. Não é nem fantasma, né? Porque os dados provam muito, né? Isso não é um achismo de que realmente há uma desregulação, vamos dizer assim, desse contato de homens com crianças, né? Aqui para a gente não falar até de uma maneira mais bruta, né? No sentido de assédio sexual, de abuso sexual mesmo, que eu acho que esse é o ponto mais delicado e muito difícil da gente é, assumir esse masculino, né? Porque, infelizmente, há um medo ainda muito grande do homem. A gente ainda tem medo do homem. Isso é uma coisa que, como sociedade, a gente ainda não conseguiu é, é, passar por essa fase, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, minha filha vai ficar sozinha com um homem, ou mesmo no espaço de brincar, a fralda dela vai ser limpa por um homem, é um lugar em que ainda, como sociedade, a gente está muito lá para trás, né? Então, como passar por isso que é tão complexo, né? Porque se a gente
não passar por essa fase, o masculino sempre vai ser algo não íntimo, né? Algo não... Eu passei por uma avalanche dessa situação complicada, assim, quando eu me casei pela segunda vez. Então, eu tinha uma filha no primeiro casamento. E quando eu comecei a ter a frequência maior do meu segundo marido em casa, o que eu mais escutava era: como que você tem coragem de colocar um homem dentro da tua casa tendo uma filha mulher? Né? Então, foi uma... É, é, é muito pesado o que vem, né? Que é esse medo mesmo do homem, né? Nani, e daí eu acho que a gente não pode ver de uma forma específica só essa figura do homem no cuidado. Eu acho que a gente precisa ver essa forma mais ampla, aonde a gente encontra homens apontando armas para as outras pessoas, Uhum. matando essas outras pessoas e aplaudindo, sendo aplaudidas por isso. É. A imagem do masculino, essa situação do provedor, eu acho que é um grande problema também, onde o homem se enxerga como o provedor e daí a parte dele está ok, Aham. A minha parte está feita, né? a minha parte está feita, né? Então, existe uma série desse masculino que a gente precisa observar para chegar nesse lugar da sensibilidade aonde eu sei que eu confio que esse cara que está ali cuidando da minha filha, do meu filho, dessa criança, não vai fazer nada contra ele, né? Uhum. A gente percebe um consumo, por exemplo, elevadíssimo de pornografia, Aham. aonde objetifica a mulher A e o mulher? homem também. Sim. Então, dentro dessa construção do masculino, eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa ver para chegar nesse lugar. Sim, é complexo. Porque é isso, assim, eu vejo que assim, os direitos e a posição da mulher vem numa luta de muitas décadas já. Mas a gente perdeu aí esse meio do caminho dessa discussão, dessa ressignificação deste homem, né? Não só com as crianças, mas também entre os pares, entre os homens, né? Então a mulher avança no mercado de trabalho, mas o homem não avança para o ninho. E uma coisa que eu tenho observado muito, assim, muitos homens que buscam, têm buscado esse lado feminino, desenvolver o seu lado feminino, mas ainda encontra uma sociedade e companheiras que exigem dele só aquele masculino doente, Ah, né? A gente teve exatamente. agora a situação, né, do Caio alguma coisa, um mocinho lá do Coque, Caio, enfim, aquele ator, né, que colocou em questão a coisa, né, do tipo, o homem não é obrigado a pagar conta, enfim. E eu acho que não sei se você acompanhou essa discussão da sociedade em relação a ele fez um pronunciamento dizendo que ele não se via obrigado a pagar a conta da mulher, né? Uhum. Aí teve uma série de influências tals que começaram a dizer, não, mas assim, para a mulher estar naquele jantar, o custo dela, da beleza, é muito maior. Porque ela teve que ir no salão, ela teve que, né, maquiagem, ela teve que comprar roupa, ela teve que se depilar, ela teve que fazer uma série de coisas para estar ali plena naquele jantar. Você colocou uma camiseta e foi. Então é justo que pelo menos a conta você pague, né? Aí uma série de outras... obrigada, meninas. Caio Castro. Aí uma série de outros influencers também colocaram na mesa essa imposição de que o homem tem que pagar a conta. Então, assim, na hora de pagar a conta, eu quero um homem doente. Eu quero um homem à moda antiga, né? E o quanto existem muitos homens, por exemplo, que não convidam mulheres para sair porque sabem que não podem pagar um jantar caro, por exemplo. Né? Então, até essa comunicação. Não estou dizendo que pagar a conta ou não pagar a conta é o certo e o errado. Mas essa comunicação mesmo, assim. Então, assim,
Aí tem uma outra discussão de que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, enfim. Então a gente está nessa crise, né? Então, ao mesmo tempo que eu, como mulher, quero mais espaço no mercado de trabalho, quero ganhar igual o homem, quero fazer o que o homem faz, na hora de eu jantar, eu quero que o cara pague a minha conta. Então é uma conta que não está fechando, né? Eu acho que nesse momento de reconstrução de valores, e eu percebo que é um momento de reconstrução de valores, e que a gente acaba indo para extremos para tentar chegar em um outro lugar, é natural, né? Porque a gente não sabe efetivamente o que é o melhor, né? Uhum. E também o que vai ser melhor para mim e para você. Mas acho que a gente está num momento bacana de reconstrução, apesar de ser lenta essa mudança, Sim, é. né? Mas Mas aí a gente volta, né? Porque o que vem primeiro, né? A gente está nessa reconstrução, mas essa nova geração já pode ter um acesso a um outro masculino para que mude essa visão interna do homem, né? Então, por isso que me pega muito assim, o que a gente está contando para essa nova geração sobre o que é esse outro homem. Eu posso brincar com outro homem, eu posso ser cuidada por um homem. Isso já muda tudo lá na frente, concorda? sim, Isso já sim. muda toda uma história, né? Se a gente tem essa presença do homem no cuidar, por exemplo, isso é de uma revolução muito grande na construção inconsciente dessas crianças da figura masculina, né? E é super interessante. Meu pai, por exemplo, meu pai é um cara maravilhoso. Amo de paixão meu pai. Uhum. Mas ele não teve uma participação efetiva nos cuidados conosco, comigo, com os meus irmãos. Porque era aquele cara que saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa cuidando. Enfim, essa foi a minha construção, né? Uhum. Eu precisei ir atrás de elementos para encontrar um lugar que me acomodasse um pouco melhor. E tento replicar isso agora com as minhas filhas, com as pessoas que estão à minha volta, dentro do meu trabalho, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue fazer alguma coisa diferente, né? E também sem muita certeza. Teve um dia que eu estava conversando com uma garota que me desafiou a respeito do feminino. E eu falei, tá, então qual que é o papel que você espera de mim? Daí ela falou, velho, que você vá atrás de se enxergar, para você saber o que você faz nesse mundo machista. E fez muito sentido. E daí que eu procurei alguns grupos e encontrei Gustavo Serafim, que coordenava o Fio da Conversa. Não Sim, sei se você. querido. Conheço, Gu. O Ivan Petri, que também tem um grupo que fala a respeito de masculinidade. Fui atrás desses espaços para tentar olhar para dentro, porque, por mais que muitas vezes eu tenha um discurso muito bacana, várias vezes eu me pego nesse lugar também, dessa construção que eu tive. Uhum. Porque é estruturante, né? Porque Exatamente. lá, quando você tinha 3, 4 anos, que é quando a tua mente estava sendo estruturada, foi essa informação que você recebeu, né? Olha lá, Vivian, né? Dizendo que você faz muito bem o seu papel de pai participativo. Vivian é mãe da Heloísa, minha filha, mãe da Ai, Bela. olha só. Então, Ela pode dizer em primeira pessoa, então. é uma super parceira e é uma pessoa que me dá um acesso muito legal para a gente construir isso juntos. Uhum. E eu acho que é só assim, sabe? É entender que os dois, fazendo aqui uma analogia, são as criaturas que se juntam e viram criadoras. E a hora que a gente consegue entender que os dois pesos têm o mesmo valor nessa balança, a gente consegue começar a reconstruir esses cuidados e essa visão. Sim.
Eu queria perguntar para quem está assistindo se quer mandar alguma pergunta sobre o tema, quiser colocar alguma reflexão importante para a gente trazer para esse bate-papo. E aí pergunto, né, voltando mais um pouco para o tema, para quem está presente na live, como se sentiria tendo um homem no cuidado direto do seu filho, que não fosse o pai, que não fosse alguém, um padrinho, né, alguém da família. Então, também já fica essa pergunta aí para dizer como que vocês se sentiriam nesse lugar, né? Porque aí, enquanto o pessoal manda perguntas, eu sou psicomotricista relacional, né? E a gente trabalha muito na psicomotricidade esse conteúdo simbólico do feminino e do masculino, né? Tanto que tem muitas sessões em que a gente precisa da figura masculina para esse conteúdo simbólico. E o que a gente muito observa é essa dificuldade mesmo, e encontrar homens disponíveis para preencher essa lacuna simbólica da infância, né? De como eu me relaciono com esse masculino, né? E há uma falta muito grande, né, Alisson? Há uma falta de participação muito grande, né? Eu participo de alguns grupos e de algumas iniciativas que falam a respeito das crianças e da paternidade. E é impressionante perceber como a presença masculina não existe. Uhum. Eu fui ontem levar uma das minhas filhas para fazer um exame e tinham umas 17 mulheres lá. E eu era o único homem que estava. Todas as 17 mulheres estavam com crianças e eu era o único homem que estava lá levando. Reunião de pais em escola. Uhum. Faço, não faço parte da Reviver Down, mas tive acesso lá a eles. Fomos em uma reunião, 7 pessoas, eu era o único homem que estava lá. E daí o tema é justamente como que a gente faz para aproximar esses homens desses lugares. Sim. Em contrapartida, participo de outros grupos de homens que são muito interessados nesse papel, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Para essa Ó, presença de fato. o Gabriel Jesus aqui compartilhou, né, que é uma barreira que às vezes parece impenetrável, né? Gabriel, conheço o Gabriel, é pai do Adam, que é papai Poppins há muitos anos, né? E Gabriel vejo como um pai inteiro, vamos colocar assim, né? E ele coloca aqui, né, que às vezes é uma barreira que parece impenetrável, um problema histórico, cultural. Eu acho que é um problema que vem desde sempre, né? Dessa comunidade moderna, do patriarcal, né? A Reli contribui aqui de novo, dizendo que ela confessa que ela se sente mais à vontade com um homem trans ou gay no cuidado dos filhos do que um homem cis hétero. Eu acho que muito aquela discussão de quanto a gente ainda não confia, né, no homem cis hétero, nessa maturidade em contato com o corpo da criança, né? Se nós, mulheres adultas, ainda temos esse medo infiltrado no nosso consciente, né? Imagine passar isso para a criança, né? Que é o ponto que a gente falou, né? Que ainda é muito delicado. Um amigo te deu saudações. Merison Vicente. E Júnior, coloca aqui uma frase, né, que ele acha que ainda é uma área muito restrita, a educação infantil é muito feminino. Júnior, eu te pergunto se você está afirmando que você acha que a educação infantil deve ser feminina, na tua opinião, que você não vê espaço para o masculino, ou se você está realmente problematizando. Agora eu fiquei curiosa do que você
acredita aqui? Porque a maneira com que foi colocado ali parece que você está afirmando que sim, é muito restrito e é feminino, né? É, eu conheço o Júnior, Aham. ele é um grande amigo, foi professor de CMEI e, Ah, olha só. e tive várias conversas com ele. Tive a oportunidade de participar de várias atividades no CMEI que ele trabalhava, e a gente conversou muito a respeito disso, sobre a resistência da comunidade, de uma forma geral, a ter um homem como professor das crianças. Entendi. Então ele está realmente é uma reclamação, ali não é uma afirmação, certo? Sim, Eu imagino que ele deve ter passado mesmo, o que ele deve ter enfrentado de resistência, né? sim. Nessa atuação. O Colorida Gourmet, sou pai de 2 meninas e muitas vezes os lugares não têm estrutura para pais presentes. Exemplo, não existe trocador no banheiro masculino e muita coisa precisa melhorar. Isso é verdade e eu acho que aí entra a nossa contribuição como civis mesmo, né? Nesse trabalho de formiguinha, de ir trazendo essas questões no micro, né? De ter mesmo esse posicionamento, de chegar para o dono do restaurante e propor para ele, né? Porque às vezes as pessoas é tão padrão que acabam não pensando sobre isso, né? Não passa pela cabeça. E é verdade, realmente existe. E também o banheiro familiar, né? Que seria genial que os lugares tivessem, porque, por exemplo, eu sou mãe de menino. E ele não quer ir no banheiro feminino. Ele quer ir. Não, eu sou homem, eu quero ir no banheiro masculino. Mas eu não posso acompanhá-lo no banheiro masculino. Né? Eu acho que É, eu não vai ser meio estranho se eu entrar no banheiro masculino para acompanhá-lo. Então também tem esse lugar, né? De quando eles crescem e querem usar o banheiro masculino e a mãe não pode acompanhar, né? eu acho, ao longo desses 25 anos aí, eu percebo que eu sou pai, eu percebo uma Aham. mudança significativa já nisso, sabe? Com a Sim. criação dos banheiros para a família em shopping, né? Uhum. Longe de ser o ideal, mas já percebemos que tem muitos lugares que já estão cuidando disso. É verdade. Vanessa, meu marido passava perrengue, por isso, quando elas eram babies e precisava trocar de fralda. É verdade. Ali é a materialização de que o cuidado é feminino, né, Van? Júnior, foram 18 anos de CME e todos tive que lutar contra esse problema. Te peço desculpas pela minha interpretação errada da tua frase. E te parabenizo por ter insistido por tantos anos nesta luta histórica de ter um professor homem numa CMEI. Né? Vanessa, amo banheiros de família. Muito legal. Então, acho que te agradeço, Alisson, por esse espaço, por topar conversar com a gente sobre esse tema. Eu espero que, assim, quem tiver acesso, né, principalmente à gravação da live ou ao tema que a gente levanta, possa refletir um pouco, né, o quanto individualmente pode contribuir para que a gente vá aos pouquinhos mudando essa cultura, né? Vanessa, fora que divido o estresse agora com ele de levar elas no banheiro em shoppings, devido aos cuidados higiênicos. Exatamente, porque a gente não está falando aqui, né, Vanessa, só deste medo de abuso no sentido de um homem desconhecido, né? Mas, infelizmente, a gente também tem estatísticas altíssimas de que o abuso vem do próprio pai, né? Então, infelizmente, isso é um dado, né? Nani, Oi. dentro dessa perspectiva de cuidado, eu acho que entra uma situação da participação efetiva. E aí é um recado que eu trago. Tive a felicidade de acompanhar
eu me lembro como se fosse hoje o primeiro ultrassom que eu fui da minha filha Letícia e o quanto aquilo fez meu coração transbordar de felicidade. E desde então, porque o pai não nasce pronto, Uhum. diferente da mãe que tem uma série de hormônios que estão agindo dentro dela, eu acho que essa posição do pai é uma coisa muito mais construída. E Uhum. que essa construção pode ser maravilhosa. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar dentro desses processos e coisas que parecem, muitas vezes, ser irrelevantes ou ser um peso para alguns homens, que é levar a companheira a uma ecografia, a uma consulta de pré-natal, entender que a gente faz parte. E o quanto isso é importante para a criança que está ali e sente essa presença, como isso é importante para a mulher que está ali gestando e que pode não ser a esposa, não ser a companheira, a esposa, de fato, mas é Aham. essa mulher que precisa desse apoio no sentido de dividir e de compartilhar. Mas para minha construção isso foi maravilhoso, Uhum. né? Para ajudar a dissolver essas cascas que a gente tem que fazem com que a gente não consiga acessar coisas mais íntimas. Então, se tiver oportunidade, participe mesmo. É nutritivo isso. Agradeço e acho que todas as mães agradecem o seu compartilhar, né? Porque a mãe, por mais que tenha os hormônios, por mais que tenha uma relação mais íntima com esse bebê, a gente também não sabe ser mãe quando o neném nasce, né? Sim, A sim, gente entendo isso. aprende, né? Eu lembro de muitas discussões assim com meus companheiros que era assim, ah, mas é que você tem talento para isso, eu não sei. Eu falei, eu também não sabia. Eu aprendi fazendo, né? Eu aprendi dia após dia ser mãe, né? Eu não é uma chave que vira na mulher e estou grávida, sou mãe. É uma energia maternal instantânea, né? Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Desculpa se Não, foi não, não, essa. não estou dizendo que você disse isso. Eu digo que é Uhum. o que a gente escuta, né? A gente escuta muito isso, né? Tipo, eu não vou fazer porque você é instintivo que você faça, né? Para a gente também é uma construção, Sim, né? sim, Mas realmente, para a gente é uma questão em que a gente não tem como esquecer que a gente está gerando uma vida. É 24 horas o corpo te contando e te lembrando: olha, muito legal que você está aí trabalhando, mas eu existo aqui dentro do seu útero, né? É o tempo todo, né? sim. Para o E homem para é uma nós homens decisão, né? é uma possibilidade maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa. E que muitas vezes, É. infelizmente, não é possível, as pessoas não se oportunizam. Sim. Vamos ver as nossas interações aqui. Vi que minha filha Letícia entrou. A Fernanda, né? A igualdade entre os gêneros é uma construção individual e coletiva. Parabéns pelo tema e pela live. Obrigada, Fer. A Alê entrou, que é sua filha, né? Minha Mandando filha, coraçõezinhos aí pro papai. É o dia a dia, é isso mesmo, não é um botão que ligamos. E a Reli parabeniza, então, os pais que encaram a jornada da paternidade. Muito bem, senhor Alisson Felinto. Obrigada pela participação, por ter topado tocar nesse assunto tão tabu. E sigamos firmes e fortes nesta reconstrução coletiva. é isso aí, Nani. Valeu pela oportunidade, estou muito feliz. Valeu pelas interações É e, e é bacana fazer parte desse movimento. muito legal. E esperamos suas pequenas na Pops para brincar. Vamos lá. Um abraço para todo mundo
E se achou interessante, depois que a gente publicar, compartilha aí com quem está precisando de uma boa chacoalhada. Um beijo. Beijo.